Olá, boa noite. Está começando o programa Mais Saúde. Nós tivemos um pequeno recesso devido às festividades religiosas. E hoje estamos de volta ao vivo com mais um assunto interessante e uma convidada especial, que é a doutora Tatiana Lopes. Ela é pediatra e vai tirar as nossas dúvidas nessa área. Então, se você de casa tiver alguma dúvida, mande pra gente pelo telefone 3372-3720, uma mensagem de texto para o celular 9972-1640 ou ainda um e-mail para maissaude@tvcampusdeminas.com.br. Não deixe de participar. Boa noite, doutora Tatiana. Muito obrigada por sua participação e seja bem-vinda. Boa noite, Chay. Obrigada também pelo convite. Obrigada a gente por estar te recebendo aqui e você esclarecer as nossas dúvidas. Doutora Tatiana, vamos falar sobre os pequenos, que sofrem bastante com certas doenças, né? Quais são as doenças que mais afligem os bebês, as crianças? As crianças, a gente tem que primeiro falar das pneumonias, das infecções respiratórias, gripes, resfriados, rinites. E que uma doença que está prevalente durante todo o ano, que é as diarreias, gasterites, que podem, às vezes, evoluir com desidratação, que é o que é mais grave, né? E quais são os sintomas da desidratação, doutora Tatiana? São sintomas fáceis de ser observados. A criança fica com a boca seca, língua seca, olhos fundos, elas choram e não sai lágrima. As crianças pequenininhas que têm a fontanela, que é a muleira, ela fica funda, a pele fica ressecada e ela perde a elasticidade, que a gente chama de turgor. E te interrompendo, tem aquele teste que as mães podem fazer, não tem? Tem, eu chamo de turgor da pele. Você puxa a pele e se ela demorar para voltar, a criança está desidratada. E uma coisa que eu acho fácil de olhar, que é se ela está fazendo xixi, né? Se ela está urinando. Se ela ficar mais de 8 horas sem fazer xixi, sem urinar, é um sinal importante de desidratação e ela deve procurar um médico ou uma unidade de saúde o mais rápido possível. E quais são os riscos de uma criança ficar desidratada? Olha, a desidratação ela pode ser grave e às vezes levar até o óbito. Hoje em dia a gente sabe que a segunda maior causa de mortalidade infantil é a desidratação. A gente tem em torno, segundo os dados da Unicef, em torno de 1.500.000 mortes por ano de desidratação. É uma doença grave e que ela pode ser tratada de forma fácil, né? Se você, desde o início, o paciente começou com diarreia, você começar a repor esse líquido que está perdendo, em casa, a princípio, com um soro caseiro, e logo depois que você conseguir buscar num posto, em qualquer unidade básica de saúde, você consegue o soro de reidratação oral, aquele pacotinho que você dilui em 1 litro de água e você vai dando pequenas quantidades, mas várias vezes após as diarreias, que são as fezes amolecidas ou os episódios de vômito. As crianças ficam desidratadas só se tiverem diarreia, doutora Tatiana? Não. Elas ficam... O que é desidratação? É uma perda de líquido. Pode acontecer se ela está perdendo por diarreia ou por vômito, nos dias quentes, que ela está suando, então ela vai perder mais líquido, ela pode desidratar. Os bebês pequenininhos que ainda não podem falar, não sabem falar que estão com sede, então eles ficam sem beber água, então eles vão desidratar. E algumas doenças também, que elas causam perda de líquido. Então, tá cansado, tá gripado, então tá respirando pela boca, tá perdendo água, tá com pneumonia, tá respirando mais vezes, então isso pode causar desidratação. E quais são as dicas que você dá para as mães? O que as mães devem fazer para evitar que as crianças fiquem desidratadas? Bom, primeira coisa que a gente pode fazer é prevenção para não ter diarreia. Então, lavar as mãos exaustivamente, antes e depois de ir ao banheiro. A mãe, quando trocar a fralda da criança, lembrar que ela tem que lavar as mãos antes, para ela não estar passando a doença para a criança, e depois, porque ela está mexendo nas fezes das crianças. Lavar as mãos antes da alimentação. As crianças da escola, elas têm que lavar a mão, saber que não deve compartilhar alimentos, copos, para não estar pegando. E uma dica importante que hoje em dia, desde 2006, o calendário básico de vacinação, ele implantou a vacina contra o rotavírus, que é ainda hoje a maior causa de diarreia e de diarreias mais graves. Então, as crianças que nasceram desde 2006, elas já são vacinadas contra o vírus rotavírus, então a vacinação, e o aleitamento materno, que além dele passar a imunidade, não deixando de ter diarreia, ele serve como um alimento natural, que não tem risco de estragar, porque ele é ali na hora, né? Doutora Tatiana, vamos falar em que as mães devem se preocupar quando a criança está com diarreia? Bom,
As mães devem observar os sinais de alarme, que vão ser fezes com sangue, pus, a criança que está com uma sede intensa, que não melhora, a criança que está apresentando prostração, sonolência, que está com sinais de que a mãe está olhando, essa criança não está bem. Quando a mãe está sentindo isso, ela deve procurar imediatamente um hospital, uma unidade básica de saúde, e logo que ela começar com sintomas de desidratação, começou com diarreia, tenta começar a dar logo o soro para ela em casa e procurar o hospital, que vai ser avaliado para o médico e ver se tem necessidade de continuar com o soro só via oral ou se tem que internar ou não. E não tomar nenhuma outra medicação por conta própria, sem que seja prescrito por um médico, apenas o soro de reidratação oral. A Ana do Centro gostaria de saber se em caso de diarreia, ela deve dar à criança o soro de pacotinho ou caseiro? Bom, se a criança começou com diarreia e ela ainda não tem o soro do pacotinho, aquele soro do Ministério da Saúde, ela pode começar fazendo o soro caseiro, que ele não tem a capacidade de reidratar. Então, ele serve para não deixar a criança desidratar. Então, está hidratada, você pode continuar dando. E assim que você conseguir o soro do pacotinho, a cada evacuação ou vômitos, você dá mais ou menos para uma criança menor de 2 anos, 50 ml em 1 hora, 2 horas, não tudo de uma vez, um pouquinho fracionado, um pouquinho toda hora, e para as crianças maiores de 100 a 200 ml para cada episódio. Tá. E quando a criança está com a diarreia, doutora Tatiana, não quer comer, não quer ingerir nenhum alimento, o que as mães devem fazer? Bom, essa é uma preocupação frequente das mães, que a criança está doentinha e não está querendo comer. Então, ela tem que, além de preocupar da criança não estar comendo, ela tem que preocupar se a criança não está ingerindo. Então, tem que dar bastante água, suco, chá. E aquilo tudo que você for dar para a criança, tentar dar algo um pouquinho mais calórico, tentar dar, vai dar um leitinho e ele toma com um suplemento, um mucilon, alguma coisa, coloca um pouquinho mais concentrado. Você vai fazer uma comidinha, coloca um alimento mais calórico, para um pouquinho que ela comer, ela já não sentir mais mal-estar. E saber que se ela perder algum peso agora, nesse período que ela não comeu, depois ela vê uma fase de recuperação nutricional que ela volta a ganhar aquele peso que ela tinha perdido. Eu tenho uma pergunta do Joaquim, ele gostaria de saber por que as crianças não devem consumir muito sal. Essa é uma pergunta importante. O rim da criança, principalmente aquele bebezinho muito pequenininho, não está adaptado para receber a quantidade de sal que a gente consome. Então, se ela consumir uma quantidade excessiva na idade muito precoce, isso mais para frente pode estar dando outras complicações, como hipertensão, vários outros problemas renais, que agora a gente não imagina que a criança possa vir a ter. Até porque se não der sal para a criança, elas nunca vão saber o gosto, né, doutora Tatiana? Não vão sentir falta igual a gente vai sentir, porque já acostumamos. O paladar é diferente, né? Em relação igual ao açúcar, né? Tem muitas crianças que não consomem açúcar, mas também nem sentem necessidade. Que elas vão acostumando o paladar a esse, e aí depois elas vão crescer e vão ser adultos que nem vão gostar tanto de açúcar, porque eles conseguem sentir o açúcar natural dos alimentos, que a gente às vezes perde consumindo com açúcar excessivo, né? Eu tenho uma pergunta da Juliana, da Colônia. Ela disse que o filho dela se alimenta muito mal. Às vezes ele não quer almoçar, às vezes não quer jantar, e aí fica comendo outras coisas durante o dia. Isso é perigoso, doutora Tatiana? Primeiro assim, tem que saber a idade da criança, porque a criança tem uma idade, principalmente de 2... Ela falou que tem 5 anos. 5 anos. Então, é uma idade que a criança, às vezes, ela tem outros interesses além de comer. É muito mais interessante brincar, ver televisão, do que a alimentação. E ela precisa de uma quantidade de caloria, às vezes um pouco menor do que o adulto. Então a mãe fica achando que ela tem que comer igual um adulto e fica dando outras coisas para compensar o horário do almoço, e aí a criança ela fica saciada e não vai querer comer o alimento saudável, né? Então ela tem que cortar essas outras besteiras para ela ficar com fome na hora da alimentação. Então é evitar de dar mesmo, porque ela vai estar com fome e a criança vai comer hora, né? Isso. Tá. O Rafael do Jardim Central gostaria de saber por que a consulta mensal com o pediatra é importante para um recém-nascido. Bom, é importante para poder avaliar o desenvolvimento e o crescimento da criança. Crescimento, quando a gente está falando em ganho de peso, ganho de estatura, que a pessoa em casa não tem como fazer, o desenvolvimento. Porque quanto mais precoce for feito o diagnóstico de algumas doenças, a gente consegue intervir desde o início, fazendo fisioterapia, corrigindo essas doenças, independente de qual for, uma cardiopatia, uma doença neurológica, e tratando logo no início. Tá? Eu tenho uma pergunta aqui da Maria Eduarda.
Ela diz que tem um bebê de 5 meses e tudo que ela está comendo, ele quer comer, mas ela fica com medo de dar e fazer mal para ele. O que ela deve fazer, doutora Tatiana? Evitar comer perto desse bebê? Ela não deve dar. Esse bebê, espero que até hoje esteja só em aleitamento materno e não deve ter comido nada por enquanto, né? Só depois dos 6 meses que deve começar com as frutinhas, de acordo com a orientação do pediatra da criança, e que não deve dar, não. Tá. A Sandra, de Santa Cruz de Minas, gostaria de saber se a fuxicória realmente acalma a criança. A fuxicória, ela tem uma contraindicação que às vezes ela acalma o choro, mas ela pode sedar. E aí, de uma hora que está sedando, a criança às vezes pode ficar sem respirar e pode ter uma complicação grave. Então, ela não é aconselhada pelos pediatras, não pode dar. Não, porque toda mãe passa a chupeta lá da criança, então não pode. Não pode. Os pediatras não aconselham. Não Isso é coisa de mãe mesmo, para acalmar. Coisa de mãe e de avó, né? É, de mãe e de avó. Eu tenho uma pergunta da Solange, doutora Tatiana. Ela gostaria de saber com quantos anos que é aconselhável a mãe tirar a fralda do filho. Isso é um pouco relativo. O ideal é que até os 3 anos de idade a criança já tenha retirado a fralda. E e saber a idade de começar a tirar. Se você tentar tirar muito precoce, às vezes pode ser mais difícil de você conseguir do que você tentar tirar na idade adequada, que é em torno de 18 meses que deve-se começar a tentar retirar a fralda. Antes disso, a criança pode ficar com trauma, não gostar, não entender. Então, começar a tentar tirar aos 18 meses. Tá. A Fabrícia disse que tem um filho de 4 anos e ele tem bronquite alérgica. Por mais que ela mantenha a casa toda limpa, ele sempre dá crise. Quando ele crescer, ele vai continuar com a bronquite, doutora Tatiana? É difícil da gente saber, mas a bronquite é uma doença. A bronquite, na realidade, é a asma, né? É uma doença que ela é crônica, ela dura para sempre. Mas a criança, à medida que vai crescendo, ela vai sabendo até o que é aquilo que dá mais alergia, o que não dá. E ela pode, às vezes, diminuir a frequência dos episódios de agudização das crises, né? E uma coisa importante para a mãe que às vezes acha que está fazendo de tudo, ela tem que lembrar que uma medida fácil de fazer é encapar o colchão, que às vezes a mãe compra um colchão novo, mas o ácaro está ali e a criança passa a maior parte da vida dela deitada no colchão. Então, encapar o colchão com napa ou às vezes com aquelas capas antialérgicas que dá para passar um pano, encapar o travesseiro também, é uma medida que ajuda muito. E evitar cortinas, tapetes, bichinhos de pelúcia, evitar tudo. Ela já falou que estava fazendo isso, mas a primeira coisa é evitar tapete, cortina, bicho de pelúcia, não varrer a casa, passar pano, não ter cachorro, se tiver cachorro, lavar ele toda semana, não deixar ele dormir no quarto junto com a criança. E o lugar que a mãe tem que tomar mais atenção é no quarto, porque é onde a criança fica mais tempo. É importante ter ventilação no quarto também, Ventilação no quarto, não ter mofo, não deixar a cama diretamente encostada na parede, se a casa tiver muita umidade, né? A Janice gostaria que você explicasse para ela, se tem como explicar, se tem como as mães saberem quando a criança está fazendo birra ou se ela está com alguma coisa. Isso aí, acho que alguém descobrir e vai ganhar muito dinheiro com isso, né? A mãe, ela conhece a criança mais do que qualquer outra pessoa, né? Então, a criança, às vezes, ela faz birra mesmo, mas quando a criança, ela tá diferente, ela tá mais prostradinha, ela tá mais caidinha. Então, quando a mãe chega no consultório falando, essa criança não tá bem, a gente pode saber que não tá. Então, a mãe conhece mais do que qualquer outra pessoa, a hora que tá fazendo birra e a hora que a criança não tá legal mesmo. Então tá, doutora Tatiana, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. Seja sempre bem-vinda. Eu estou te esperando para a próxima oportunidade para a gente falar sobre alergia quando você acabar o curso. Gostaria de agradecer também o Rafael, que é assessor lá da UPA. Ele nos atendeu muito gentilmente e possibilitou a vinda da Tatiana. Está aqui acompanhando ela. Rafael, muito obrigada, tá? Tatiana, então você pode falar para a gente onde você atende, se as pessoas quiserem marcar uma consulta? Eu trabalho lá na Cianeves, acho que todo mundo conhece, né? Lá no hospital, na Santa Casa. Trabalho na UTI neonatal e trabalho também na UPA. Então é fácil de achar. É fácil me achar. Né? Então, mais uma vez, muito obrigada, doutora Tatiana. Obrigada a vocês. Se você chegou agora e não conseguiu acompanhar o programa todo, amanhã tem a reprise, às 10h10 da manhã. E semana que vem estaremos de volta ao vivo com mais um assunto interessante. Então, até lá e uma boa noite.